Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, pessoal que está entrando. Boa noite a todas, todos, todes. Eu sou Fernanda Budag, eu sou pesquisadora do Midiato e a gente está começando aqui mais esse Midiato Entrevista. Essa iniciativa, né, do Midiato Entrevista é um projeto do Midiato. O Midiato é um grupo de pesquisa da ECA USP. O grupo se preocupa em estudar linguagens e também as práticas midiáticas, né? E aí esse espaço aqui do Midiato Entrevista é um espaço de debate em que a gente chama alguns convidados, né, pesquisadores, profissionais, para debater com a gente um pouquinho dessas questões em relação à comunicação, em relação às práticas midiáticas, como eu falei, as linguagens e temas afins, né? Então, sejam muito bem-vindos, obrigada. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou introduzindo aqui algumas questões, então, por favor, fiquem à vontade para mandar comentários, perguntas aí no chat, daí a gente vai dando conta, né, à medida do possível. Hoje aqui a nossa convidada é a Milene Migliano, eu já vi que ela já está aqui, daqui a pouco eu já convido ela aqui. Mas antes de botá-la na tela, eu vou falar um pouquinho sobre a grande trajetória da Milene, que é muita coisa. Eu vou me dar aqui o direito de ler um pouquinho para eu fazer jus a toda a trajetória dela. Então, a Milene Migliano é pós-doutoranda no grupo de pesquisa Juvenália, questões estéticas, geracionais, raciais, e de gênero em comunicação e consumo, no PPG-Com ESPM, São Paulo. É doutora em processos urbanos contemporâneos pelo PPG de Arquitetura e Urbanismo, da UFBA. É mestre em Comunicação e Sociabilidade Contemporânea pelo PPG-Com, da UFMG. E jornalista com formação complementar em cinema, também na UFMG. Ela investiga práticas contra-hegemônicas ativistas, transfeministas, marginais, a partir da perspectiva interseccional em contextos urbanos, inclusive na internet. É pesquisadora também do GT Infâncias e Juventudes, da Claxo, Conselho Latino-Americano em Ciências Sociais. É membro da Associação Filmes de Quintal, que organiza o Fórum Doc BH, eu acho que é assim que se fala. Depois ela pode falar mais um pouquinho sobre isso. E atualmente também ela integra a equipe da editora Elefante. E participa também do grupo de estudos em experiência estética, comunicação e arte, da UFRB, e também integra o Urbissom, da Unip São Paulo. Bom, eu também destaquei aqui para falar um pouquinho sobre, ela vai acabar falando, né, provavelmente, mas já destaco aqui um livro que ela lançou, é um e-book que foi lançado em 2020, depois se eu conseguir eu coloco o link aqui, Entre a Praça e a Internet, Outros Imaginários Políticos Possíveis na Praia da Estação, que é fruto do doutorado dela, né, lançado pela editora UFRB. Bom, ela tem então uma vasta trajetória que a gente vai falar a respeito, inclusive sobre a pesquisa dela do pós-doutorado, né, que ainda está em andamento. Mais exatamente aqui, o nosso tema de hoje é etnografia para a comunicação no século XXI. Liminaridades criativas como campo de investigações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da comunicação, etnografia, mas também sobre a trajetória da Milene, né? Trajetória acadêmica, profissional, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. No fundo, assim, fazendo um resumo, né? Ela é pesquisadora, ela é produtora, curadora, editora, jornalista e produtora também de mídias sociais, né? Então, ela tem
uma certa interdisciplinaridade assim nessa prática dela e também nas pesquisas dela a gente vê um pouquinho disso, né? Fora que eu destaco também a circulação dela pelos espaços, né? Quando a gente lê assim um pouco sobre a trajetória dela, ela nasceu no interior de São Paulo, mas ela tem passagem por Belo Horizonte, por Salvador, por Paris, Cachoeira, no Recôncavo Baiano, que mais? Olinda. Então ela vai falar um pouquinho, vai poder falar um pouquinho também sobre isso. Eu vou convidar aqui. Deixa eu só achar a Milene aqui. E pessoal, então novamente reforçando aqui para vocês. Oi, Mi! E aí? Tudo bem? Tu tá me ouvindo bem? Eu tô sim. Você me ouve? Boa noite. Também tô te ouvindo. Muito Que obrigada aqui pela prazer, tua muito presença. obrigada. Imagina, a gente que agradece. Valeu. Eu tentei melhorar minha iluminação aqui, mas não deu muito certo, gente. Vai ficar A assim minha, mesmo. minha câmera tá boa assim, Fê? Tá dando pra ver Tá, legal? tá, tá ótima, tá ótima. Adorei o cabelo também. Ah, dei uma mudada, aprendi assim. Então, um close, né? Fazer um close. Tá certo, tá certo. Muito obrigada aqui por ter essa conversa com a gente. Então, como eu estava explicando, a ideia é a gente passar um pouquinho pela tua trajetória e depois a gente vai entrando, né, nas questões da etnografia. Então, a primeira questão que eu te coloco, assim, é para tu falar um pouquinho da tua trajetória mesmo, livremente começar a falar, assim, da tua trajetória acadêmica, profissional. E aí, claro, né, se tu quiser já ir colocando a etnografia como que ela entra ali dentro da tua trajetória, também fica à vontade. É, bom, você já falou um pouco aí, né? Eu tava escutando, mas minha trajetória começa nessa perspectiva de reconhecer a importância da interdisciplinaridade, escolhendo e fazer comunicação na UFMG, que estava com uma proposta de um curso flexível e onde a gente não precisava decidir de início qual que era a habilitação, né, que a gente ia se formar. Então, eu fui para a UFMG, né, saí do interior de São Paulo naquele momento, lá, anos 2000, e fui para o UFMG e circulei bastante, assim, pelos componentes curriculares, enfim, fiz muitos componentes na publicidade, fiz muitos componentes no radialismo, assim, eu cheguei até a estudar relações públicas, que é, em alguma medida, um campo com o qual eu trabalho hoje, sendo produtora cultural, né? Mas defini, não, vou realmente optar pelo jornalismo. E tinha também além dessa flexibilização no currículo, tinha também essa possibilidade de passear pelos outros cursos da universidade e fazer uma formação complementar. Então, eu comecei, enfim, na geologia, depois eu fui para literatura, enfim, a gente estava ali naquele momento, né, de formação, e aí cheguei no cinema, eu falei, não, é aqui mesmo no cinema, já era em alguma medida a ideia originária de ir para a UFMG, porque eu sabia que tinha essa possibilidade da escola de cinema, da escola de belas artes, né, onde tinha a formação do curso de cinema de animação, e aí, enfim, me formei nessa dimensão super interdisciplinar, mas eu diria que essa própria ideia de ir passeando, né, ir conhecendo a universidade, assim, talvez já tivesse alguma coisa relacionada com essa perspectiva da etnografia chegando na minha vida, né, porque, enfim, eu estava querendo entender aquele espaço, né, eu acho, foi especial chegar em Belo Horizonte, assim, porque eu cheguei concursada para fazer o Censo 2000, né? Então eu Olha. comecei a faculdade, como ainda não tinha possibilidade de bolsa no começo, né, da graduação, assim, essa história, né, fazendo o censo. Sim, tá, o censo não é uma etnografia, né, mas
para mim, enfim, reconhecendo uma capital, e reconhecendo aquela outra novidade, né? Que enfim, era um outro estado, né? Era Minas E é um Gerais. campo, né? Não é E etnografia, mas é o campo ali, né? isso, mas é o campo. Não é etnografia ainda, porque não tem essa preocupação, né? De uma tradução mesmo do campo, mas tinha ali uma tradução em questionários, né? Digamos, em alguma medida tinha ali já um trabalho de reconhecimento da diferença, né? Das alteridades. Legal. E aí isso, né? Aí formei, comecei, depois de formada, eu já estava trabalhando no campo do cinema, né? Do cinema de ficção e do cinema documentário, né? Você falou aí do Fórum Doc BH, que é o festival que a Associação Filmes de Quintal organiza, né? Enfim, por conta dessa dimensão da pandemia e do confinamento, ano passado eu compus a equipe novamente, esse ano estou trabalhando na Filmes de Quintal, a gente está montando o festival que vai acontecer no fim do ano, em novembro, em novas perspectivas, né? Porque, enfim, é um festival que está completando 25 anos, mas a gente está querendo reimaginar, né? Porque online a gente tem que reimaginar tudo, né? Sim. E agora falando então um pouquinho depois da tua graduação, né? Tu foi fazer uma escolha, por exemplo, lá para o doutorado, tu foi fazer uma escolha que é na arquitetura e no urbanismo, né? Então é uma escolha curiosa, né? Eu fiquei interessada em saber, assim, como que tu explica esse teu interesse, como que tu viu o avanço da tua pesquisa, né? A partir dessa inserção aí na arquitetura e no urbanismo, nesse diálogo com a comunicação, que tu nunca deixou, né? Para explicar por que eu fui parar na arquitetura e urbanismo, tenho que falar um pouco do mestrado, né? Que foi, enfim, esse retorno para a universidade. Eu fiquei 4 anos no campo profissional, assim, aí eu voltei a trabalhar na universidade, no Centro Cultural do FMG. E aí, Uhum. chegando lá, a Lena, né, professora Regina Helena Alves da Silva, que é historiadora, mas que, enfim, orienta na comunicação também, estava iniciando um projeto de pesquisa no centro de Belo Horizonte, cartografias urbanas. E Uhum. aí eu estava trabalhando como produtora no Centro Cultural, me envolvi nessa pesquisa, de repente eu já era pesquisadora do Centro de Convergência de Novas Mídias, então tinha essa ideia também das novas mídias já ali, né, fomentando a nossa vontade de conhecer a cidade, mas conhecer a cidade em mediações, né? Assim, como que a gente pode mediar esse conhecimento que a gente está fazendo aqui? E aí era muito caminhar pela cidade, a gente chamava esses momentos de pesquisa de derivas cartográficas, né? Inspiradas aí nos situacionistas e compreendendo também a cartografia como um modo de produzir conhecimento, né? Um conhecimento diferente daquele que já está mapeado. Então, o mestrado foi esse movimento de conhecer a cidade e imbricar a cidade, a comunicação na cidade, né? Então, enfim, acabei me dedicando a pesquisar as práticas de escrita da cidade, né? As práticas anônimas que estavam pelos muros, né? E não só pichação, não só grafite, não só sticker, mas também apagamentos, enfim, notícias que eram recontadas. E aí, nessa seara, que foi, enfim, se constituindo, que foi como eu me constituí pesquisando, tendo aí os modos possíveis de produzir conhecimento na academia, né? Aí eu falei, não, eu preciso adentrar mais nesse campo de produção de pensamento, né? Que é arquitetura e urbanismo. Então a gente tinha ido para um congresso na Universidade Federal da Bahia em 2008, que foi o primeiro Corpo Cidade. Ai, Feira, eu vou ficar falando assim, você me corta se eu estiver Não. viajando demais, viu? Mas é porque é Pode importante. falar, Aí o Corpo pode falar, pode Cidade, falar. o Corpo Cidade era mais um desses lugares de risco e de experimentação enfim, que são os espaços onde eu gosto de me jogar, digamos assim. E aí o Corpo Cidade, ele era um evento acadêmico,
Mas não era um evento acadêmico, porque não eram apenas pessoas da academia que estavam na coordenação, enfim, na comissão Entendi. científica e tudo mais. Já era ali um evento coordenado pelo programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e pelo programa de graduação, de pós-graduação em dança. E aí a gente foi para lá e foi assim, muita experimentação. Assim. Eu só fui entender o que era o Corpo Cidade em 2016, quando eu já estava na segunda edição, enfim, colaborando como articuladora, organizadora, enfim, como equipe, né? Mas naquele momento, bom, Bahia, né? Naquele momento, aquela dimensão possível de produção e reflexão a respeito dos conhecimentos que, enfim, estavam ali, né? E não só conhecimentos nessa dimensão da academia, mas tinha uma preocupação muito grande com fruição estética também da cidade, assim, como que a gente experimenta a cidade. Então, quando eu conheci Paola, que era a professora coordenadora, que é, né, a professora coordenadora do Corpo Cidade, eu falei, gente, eu preciso vir estudar com essa mulher. E foi bem assim, por isso que fui, assim. Certamente, né? Enfim, aquilo era 2008, eu entrei no doutorado ao final de 2012, já tinham aí outras trilhas tendo sido percorridas, mas eu imaginava que eu precisava conhecer o que se pensava sobre o espaço da cidade na academia, para além do que eu conhecia sendo ali, enfim, alguém que passava por esses espaços. Então, foi mais uma vez me arriscar, né? Porque arquitetura e urbanismo na UFBA está na área de exatas. E aí Olha, aquela coisa, né? Nossa, mas e aí você vai fazer doutorado numa área que não é a sua, depois concursos. Eu falei, gente, é isso, é o que está me chamando e eu preciso ir. Aí então passei e fui, assim, mais uma vez me arriscando. Foi ótimo, não me entendi. arrependo de modo algum. E foi super importante também para perceber assim como a produção do pensamento e do conhecimento na arquitetura e urbanismo está muito próximo com a produção, estruturação e produção de conhecimento na comunicação também, né? Enfim, coisas que hoje eu consigo reconhecer e perceber, mas que naquele momento eu falava, nossa, mas isso aconteceu na mesma época que o cinema estava sendo criado. Poxa, né? E como que esse link, enfim, se faz, né? Na história, no reconhecimento dos campos. Eu Nossa, nem sei muito se eu te bacana. respondi o que você me perguntou. Sim, sim. Eu entendi. Esse teu interesse pela cidade, né? Até porque ali, naquela situação, tu já estava também participando na Intercom do Comunicação e Culturas Urbanas, por exemplo, né? Sim, eu tive no Intercom, no Comunicação e Culturas Urbanas, em 2005. Depois de um ano que eu estava trabalhando com a Lena, foi a primeira vez que eu tive Uhum. num congresso acadêmico, foi no Comunicação, no GP Comunicação e Culturas Urbanas do Intercom. Então, digamos, né, que esse caminho de eu ter chegado lá no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA já estava sendo constituído, né, em alguma medida desde 2005, né? Estava escrito nas estrelas, mas a gente ainda não sabia ler. Sim, tem relação total, faz muito sentido. E agora, para a gente ir trazendo então pro tema aqui da etnografia, então, como que é essa tua relação, ou como que começou, talvez, né, dizendo assim, essa tua relação com a antropologia, né? Porque afinal a etnografia ali, ela tem esse pé ali inicial, essa origem na antropologia. Então, como que é essa questão para ti? Então, o Fórum Doc, Festival de Cinema Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, Fórum de Antropologia, Cinema e Vídeo, o nome do festival é esse todo, então, assim, ele, ele é um festival que está nessa relação com a antropologia, a comunicação. Então, em alguma medida, participando do Fórum Doc desde 2003, né, mesmo que eu não tenha cursado antropologia, eu fiz alguns componentes, inclusive na pós-graduação, depois na antropologia, né? Mas, enfim, eu estava sendo formada ali por essa dimensão, por esse olhar antropológico, digamos assim. Quando a gente vai para as derivas cartográficas no centro de Belo Horizonte,
a gente ficava se perguntando, né? Mas, nossa, isso aqui não é etnografia, não tem relação com a antropologia? Tinha, mas não era ainda a ideia da etnografia. Quando eu vou fazer o doutorado na UFBA, eu falo, não, eu quero fazer uma etnografia uma etnografia online. Eu queria fazer uma etnografia online. E isso foi custoso, assim, até eu conseguir provar o que que era, eu consegui entender e provar o que que era essa etnografia online que eu queria fazer, né? E, poxa, mas então, por que que você veio para arquitetura? Por que que você não foi para antropologia? Não, era isso mesmo, era na arquitetura, porque eu estava produzindo conhecimento a respeito de um processo urbano contemporâneo que era a Praia da Estação, que era, né? Enfim, agora, nesse entremeio que a gente está. Mas, enfim, por que que eu queria etnografia? Porque a Praia da Estação é uma situação de contestação urbana que nasce no diálogo entre o uso das redes sociais online, que naquele momento eram blogs, e o, o regramento do espaço urbano, né? Enfim, blogs, o site da imprensa oficial em Belo Horizonte, né? Twitter, os portais de notícia e a efervescência na praça, que tinha sido, enfim, que tinha tido os eventos proibidos pelo prefeito depois de 8 anos sendo reformada para ser uma praça de eventos. Né? Então eu queria. Mi, só um pouquinho. Quando tu diz naquele momento era 2013, é isso, né? Não, era 2009. 2009, tá. O decreto foi em dezembro de 2009. E aí, no início de 2010, 1º de janeiro de 2010, esse decreto entrou em vigor. Quando o decreto saiu na mídia, em dezembro de 2009, já foi criado um blog, enfim, convocando uma reunião para ir para a praça para contestar o prefeito. E aí ainda tem mais, ainda tem mais esse adendo que é importante aqui. Eu era uma das ativistas que estava lá na praça para contestar o prefeito, né? A gente vai para a praça, faz uma reunião, fica lá 5 horas discutindo, ninguém consegue entender nada, a gente reúne os e-mails, eu digito os e-mails, a gente cria uma lista de e-mails. Não vamos criar uma lista porque a gente vai conseguir. Depois de 9 dias, alguém convoca a praia e a gente vai para a praça de roupa, de banho, de biquíni, eu tava, de bolinha, vermelhinha. Para dizer para o prefeito aqui, esse lugar é nosso, assim, a gente quer de volta e mobilizar a cidade, porque aí, enfim, eram 300 pessoas de roupa de banho e a cidade começou a entender, né, que, poxa, a gente pode fazer diferente determinado por quem decide, né? Quem decide, afinal? Então, enfim, aí a Praia da Estação, né, além da tese toda, além de muitos pensamentos, me fez reconhecer esse lugar das liminaridades criativas. Mas, enfim, isso já foi lá mais para o fim da tese, assim, e que está aí até hoje, assim, aqui. Ótimo, vamos entrar nessa questão, sim, entendi. Novamente, a antropologia estava ali, tu estava já acertando com ela já desde sempre, e foi uma questão de tu encarar aí mais de frente, né? Aí tem isso que eu não tinha respondido, antropologia. Eu fui fazer o fazer o estágio doutoral, o estágio sanduíche em Paris, no laboratório de antropologia e arquitetura, com a Alessia de Biasi, que era parceira da Paola, enfim. Então, quando eu chego em Paris para estar nesse laboratório, aí eu falo, poxa, era isso mesmo, era aqui mesmo, né? Porque é um laboratório que estava ali entrecruzando esses dois campos do conhecimento e assim, era todo mundo fazendo pesquisa que estava nesse cruzamento. E aí, num dos seminários lá, ai, gente, eu nunca vou esquecer desse momento, assim, eu fui um seminário de pesquisa, assim, a pesquisadora estava apresentando a tese dela e ela estava fazendo uma etnografia digital. E aí, assim, eu fiquei lá, assim, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção. Falei, é isso mesmo, assim, agora eu tenho como conversar, né, argumentar e convencer minha orientadora à época de que era possível fazer uma etnografia
no campo da arquitetura, né, na minha tese. Olha, muito bacana. O que que tu diria que Paris mais te contribuiu assim para tua tese ou mesmo para tua formação assim como pesquisadora, né? Seria isso ou teria mais algum outro ponto? Não, tem um ponto que é fulcral, Fernanda, que é assim, nossa, é um ponto tão difícil. Assim, hoje é muito fácil de falar dele, mas eu me distanciei. Eu me distanciei da Praia da Estação, eu me distanciei dessas questões que me mobilizavam. Até arrepiei aqui agora, assim. Eu entrei em outro fluxo, eu poderia dizer, né? A Alessia, quando eu cheguei lá, a gente demorou acho que 2 meses para ter a primeira reunião. Depois eu vim entender que é assim mesmo, né? Eu estava ali, enfim, Uhum. aprendendo a comprar pão em francês, né? Já falava francês no Brasil, mas não falava em Paris. Aí, quando a gente chega na minha primeira reunião, aí ela escutou, né? Ela já conhecia um pouco o projeto, a gente já tinha se encontrado no Brasil, inclusive. Aí ela falou assim, tá, e qual que é o seu campo aqui? Você precisa de um campo aqui. Eu falei, como assim, um campo aqui? Você precisa fazer um campo aqui, senão como é que você vai falar que você passou por aqui sem fazer um campo aqui? Então, Fer, eu tive que buscar um É, campo que se relacionasse com o meu campo do daqui. doutorado aqui no Brasil. E eu achei, não, o mais divertido é que eu encontrei esse campo. Eu fui pesquisar, porque a praia da estação acontece na Praça da Estação, Sim. né? Em Belo Horizonte, de onde a cidade é formada, enfim, não vou ficar falando de Belo Horizonte, não, mas enfim. Aí eu conheci lá em Paris a Petite Ceinture, que é um cinturão de estrada de ferro que circunda Paris e que estava sendo ocupada pelos Olha. Jardins Partagés, que eram as hortas urbanas. Então e eles tinham blog, eles tinham Facebook. Aí eu comecei a ir plantar, mexer em composteira, aprendi os nomes das verduras todas, das plantas, das ervas, participei de vários eventos, fiz um campo em Paris. E esse distanciamento que enfim, né, que foi possível porque aí eu parei de pensar em Praia da Estação, parei de ficar seguindo loucamente a Praia da Estação, mesmo estando longe, né? Porque Salvador já era um primeiro distanciamento, né, digamos assim. Sim. Aí a coisa fluiu, assim. Então, além de eu provar para mim que eu consegui cumprir o que a minha tutora, né, o que a minha co-orientadora demandou, porque nesse processo de Claro. formação de pesquisadora, né, de pesquisadora, a gente fica se perguntando, né, será que eu realmente posso? Será que eu realmente estou aqui? O que que... Então, eu acho que tem esses dois movimentos, né, reconhecer que a etnografia era uma coisa possível para fazer dentro da arquitetura e me distanciar, né? Não só corporalmente, mas também imaginariamente da Praia da Estação, para poder produzir conhecimento diferente do que era o que eu já produzia antes, daqueles afetos que eu mobilizava antes. Sim. Uau! É um batom. É, Tranquilo. Bom, a gente ficou aqui falando, sobre essa tua trajetória, né? Aí agora eu fiquei pensando de introduzir de uma outra forma o tema mesmo da etnografia. A gente já ficou falando aqui sobre, né? Mas pensando aqui que tem gente que não trabalha com essas questões, como que tu definiria a etnografia, mas pensando bem naquela questão, porque tem todo um debate, né? O que que a gente entende por etnografia, principalmente pensando que a gente é da comunicação, a gente não é da antropologia. E aí toda aquela questão de etnografia é uma metodologia, o que que ela é? Então, para ti, o que que é a etnografia? Então, a etnografia, assim, para mim, ela é um modo de produzir conhecimento, né, que, enfim, que se estabelece no campo da antropologia, mas que, enfim, desde a década de 60, 70, outros campos que estão trabalhando com essa perspectiva. E para mim, basicamente, a etnografia é a gente mergulhar e fazer com o grupo, a sujeita, o sujeito ou sujeito,
enfim, individual ou coletivo, a comunidade, realmente a gente conseguir compreender como que aquela situação, como que aquele contexto se organiza para poder depois, né, transformar numa linguagem que o grupo para onde eu estou fazendo a pesquisa, compreenda o grupo com o qual eu estou construindo os conhecimentos. Então, basicamente seria essa a ideia, assim, é como se fosse assim, uma imersão num outro contexto, que não é o contexto originário, Uhum. para poder traduzir o que está acontecendo naquele contexto, numa dimensão, enfim, da cultura, do trabalho, da comunicação, enfim, das relações com as instituições públicas ou das relações com as instituições jurídicas. Ou, por exemplo, poderia um dos trabalhos, uma das etnografias, das primeiras etnografias, agora a gente não pode mais, a gente já superou, né, essa ideia da etnografia digital, online, agora é tudo etnografia, né? A pandemia ainda Ótimo. trouxe essa... Não, chega de fazer diferenciação. Mas uma das primeiras etnografias que foi realizada em ambiente de internet aqui no Brasil foi a tese da Mariana Pullias, que ela foi estudar a maternidade, a dimensão do parto humanizado na internet. Olha. Então, assim, né, ela tinha ali uma questão que era o parto humanizado, essa discussão, que, enfim, precisa conhecer tudo o que significa parto humanizado, a história, as relações, mas aí ela adentrou esses grupos onde as relações entre essas mães e futuras mães acontecia, se desenrolava, enfim, e em alguma medida constituía esse imaginário do parto humanizado aqui no Brasil. Então a etnografia ela está relacionada com os imaginários, com as práticas e com os imaginários. Então, como que eu traduzo essas práticas e esses imaginários na academia? Aí, questões para quem está fazendo etnografia, né? Para quem se propôs a etnografia, como procedimento de produção de conhecimento. Ótimo. Não, gostei muito de como tu colocou. É um modo de produzir conhecimento, né? E daí todas as especificidades que vêm desse contexto e que o pesquisador vai tentando usar ali da tradução, né? Como tu falou. Tu quer comentar algum exemplo, assim, que tu usou de etnografia? Tu acabou já falando um pouco da tua pesquisa ali do doutorado, né? Mas, sei lá, algum mais particular que tu usou de etnografia, ou digital, ou, né, presencial, já que a gente não faz mais essa distinção. A gente está trabalhando, né, para superar essa distinção, né, que em alguma medida a gente acabou construindo, eu diria. Durante a pesquisa do doutorado, assim, vou falar disso porque é uma coisa que foi muito... Bom, enfim, você sabe, né, o doutorado demora um tempo para acontecer e as coisas foram sendo criadas. Então, se a princípio o meu campo era as reuniões presenciais, o blog, o Twitter, os portais de notícia, de repente, tinha uma página no Facebook? Não, tinha 4 páginas no Facebook para a Praia da Estação, né? Então, isso é uma coisa importante da etnografia. O campo vai se transformando, né? E você tem que dar conta do campo que você recorta para poder trabalhar. Porque senão ele é infinito, né? Chegou no fim do doutorado e o pessoal já estava usando o grupo de WhatsApp para se comunicar na relação com a praia, né? E aí, mas você não vai fazer etnografia de WhatsApp também? Falei, não, gente, o recorte já está feito, né? Já paramos por aqui, vou até o Facebook e pronto, né? Mas agora eu tô imersa na etnografia que eu me propus a fazer no pós-doc, né? Que está relacionada com um perfil / projeto que se chama Danza Medicina, que inclusive está parado, assim, desde abril. A Morena Cardoso, que enfim, que conduz os trabalhos, ela tirou um ano sabático, assim, ela ainda
conduzi um curso até junho que eu participei, e aí já era um outro ambiente, assim, um ambiente de cursos online que chama Nutror, que eu ainda estou investigando, assim. Mas esse campo com Morena, assim, eu vi até que Rose estava aí online, assim, mas é um campo que a princípio eu ia trabalhar 6 meses e que eu fiquei mais de 1 ano e meio coletando material. Então, então acho que a etnografia, assim, não estou prescrevendo isso, assim, não é um caderno de receitas, mas eu acho que essa imersão, assim, e aí as coisas vão te conduzindo, e aí de repente você fala, opa, olha, era isso que eu estava procurando, mas eu nem sabia lá atrás, né? Então eu acho que a etnografia tem um pouco essa dimensão, assim. O campo vai te levando, tu vai também deixando te conduzir assim por esse campo, né? Como a Rosana até aí comentou, é um desafio, sempre é um desafio, né? Toda pesquisa é um desafio, mas eu acho que a etnografia tem ainda um a mais aí. Aliás, deixa eu até comentar aqui, gente, qualquer coisa vão colocando perguntas aí. Se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, vão colocando, viu? Você falou, é como um quê que você falou? Aí deu uma travadinha aqui para mim. Mi, não sei nem o que eu falei. Mas é essa ideia do risco mesmo, assim. Ah, um desafio, acho A que eu falei Rose um escreveu desafio. aí, processo analítico. Isso, eu acho que eu falei que era um desafio porque é o que a Rosana comentou ali antes. Pronto. Bom, aí eu acho que é legal até a gente explorar um pouquinho mais do teu pós-doutorado, mas antes disso eu queria perguntar algumas outras questões assim mais básicas, por exemplo, quais os autores, pensando na questão da etnografia mesmo, né? Quais os autores com os quais tu tá mais dialogando, desde o início, assim, da tua inserção, né, nessas questões e agora? Eu é muito doido você me perguntar isso desde o início até agora, né? Porque tem uma autora que está desde o início, assim, nessa perspectiva, né, de dizer, pronto, etnografia em ambientes online, né, é possível fazer, que é a Christine Heine, né? E, e é muito bom, assim, a gente resolver estabelecer um contato, né, um contato intelectual, assim, com uma autora, né? Porque a Christine é alguém que continua me alimentando, né? Então, enfim, recentemente li um texto dela sobre os 3 E's, assim, da etnografia e, Olha. e aí, assim, é muito importante, assim, nomear. Sim, a Christine Heine está comigo desde o começo. O Daniel Miller, eu tive muito Uhum. próxima do grupo de pesquisa deles, assim, fiz um curso de etnografia online, assim, um curso também desses em plataforma online. Na época que eu nem sabia como é que a coisa ia acontecer, mas fui lá, enfim, fiz. Nem sabia se ia ser tudo em inglês, enfim, tinha alguma coisa em português também. Mas Daniel Miller foi alguém que, enfim, me ajudou muito naquele momento da produção da tese, assim. Agora, eu nem tenho acessado muito, assim, os textos dele. Mas tem uma professora, que é a Marisa Peirano, que é alguém que, enfim, eu li um texto dela que fala: etnografia não é um método. E foi um texto que, enfim, que foi trazido para mim durante a qualificação por uma grande amiga que é antropóloga e também professora na arquitetura na Bahia, Thais Rosa. E esse texto da Marisa, assim, é um texto que toda vez que eu leio, eu refabulo mais um pouco, assim, sobre meu processo de investigação, assim. Então, para não falar 1 milhão de autoras e autores, assim, enfim, vou priorizar a professora Marisa Peirano e a professora Christine Heine, sabendo que Daniel Miller também, enfim, coordena um grupo de pesquisa e é um pesquisador com o qual, para mim, é válido, assim, trocar, né, nessa dimensão da etnografia digital. Bacana. Digital, não, mas enfim, é a etnografia que eu trabalho. Sim, e também. E na, Pode falar. e na comunicação, esqueci de falar isso, assim, porque a primeira pessoa que eu li para
falando que a etnografia era possível de ser utilizada na comunicação foi o Yves Wimpin. E foi um texto que eu li para a construção da minha defesa do mestrado, assim. Enfim, que tinha essa aproximação com a etnografia, mas eram as derivas cartográficas mesmo. Então, mas é um texto antigo que eu tinha acesso na biblioteca, e agora a gente está sem biblioteca, né? Enfim, entre Já aspas, era né? o texto dele, então, já era assim, a etnografia aplicada na comunicação, digamos, algo nesse sentido, Era etnografia para comunicação. para a comunicação. Era Uhum. essa ideia. Pensando nessas questões aqui, desses termos que a gente vai usando, né? Como é que a gente chama etnografia, ou etnografia digital, etc. A própria Christine Heine, ela foi também, não sei se é a melhor palavra, mas avançando assim o pensamento dela, porque ela antes chamava de etnografia virtual, né? Eu acho que era, me corrija aí se eu estou Sim. errada. E depois ela também foi fazendo outras discussões, né? Que virtual não seria o melhor termo aí, né? Muito bem. Eu acho que agora é interessante a gente trazer um pouquinho sobre a questão das liminaridades, né? Porque é algo importante na tua pesquisa e que está até aqui como subtítulo aqui da live, né? A questão das liminaridades como é que tu coloca? Pera. Eu tô aqui com a minha cola. É, como metodologia mesmo, tu coloca como campo de investigação, né? Liminaridades criativas como campo de investigação. Então, eu sei que tu faz um diálogo ali com o Walter Benjamin, né, também, mas explica um pouquinho como que tu encara isso, o que que seria exatamente, né? Então, essa ideia de liminaridade, né? Eu encontrei, enfim, encontrei Benjamin e encontrei naquele momento também, quando eu encontrei o termo em Benjamin, num texto do professor Antônio Arantes, que chamava A Guerra dos Lugares, em que ele falava dessa liminaridade no espaço urbano, assim, né? Que, enfim, que é como se fosse uma expansão das zonas fronteiriças. Assim, é como se a fronteira deixasse de existir e ela virasse uma zona mesmo, um espaço de produção, assim, simbólico, de sentido, de imaginário, né? E de práticas, né? Então, naquele momento, né, o Benjamin vai falar dessa ideia das liminaridades para pensar a cidade, para pensar Paris lá no século XIX, né? Para pensar o que é a soleira da porta, o que acontece ali, né? O Antônio Arantes está falando do espaço da Praça da Sé, com as pesquisadoras e pesquisadores, enfim, que trabalharam com ele durante anos na pesquisa, dizendo que meio que não tinha muito discernimento, o que é espaço público, o que é espaço privado, para as pessoas que dormiam, enfim, que vivem, né? Ainda vivem na Praça da Sé. Então, essa ideia de liminaridade, assim, eu comecei a me apropriar dela para falar desse espaço de produção de sentido que acontece entre as relações que a gente tem na rua, no caso, naquele momento, na Praia da Estação, e as relações que aconteciam na internet. Então, eu comecei a imaginar que essas relações elas não tinham um lugar. É na praça, é no banco, é na frente do museu, é no blog. Eu falei, não, isso é um espaço, é uma zona onde a Praia da Estação está existindo, onde várias mentes, cabeças, plataformas, enfim, condições estão produzindo, e não apenas produzindo e mantendo ali, mas elas estão criando, né? Então, essa ideia da criatividade ela está relacionada com o pensamento da professora Ana Clara Torres Ribeiro, que vai dizer, né? O que está fazendo? O que vocês estão fazendo com as ferramentas digitais? Vocês estão superando a contenção do imaginário político? Ela me falou numa entrevista. Porque se vocês não estiverem superando a contenção do imaginário político, então vocês estão fazendo já o que já existe. Falei, poxa, superar a contenção do imaginário político quer dizer criar um outro imaginário político. Imaginar outras formas, né, de disputa, outras formas de relações de poder. Então, eu associei essas duas perspectivas, né, as liminaridades, que, enfim, é meio que um espaço
de produção, relacionado com condições de possibilidades que precisam, enfim, ter marcações, né, estarem estabelecidas, e de criatividade nesse espaço para delimitar, para determinar aí, né, como que a Praia da Estação, enfim, pôde fazer emergir, pôde criar, enfim, movimentou essa superação da contenção do imaginário político de ação mesmo na cidade de Belo Horizonte. E venho imaginando, assim, enfim, que a gente não para, né, Fê? A gente pensa um negócio lá na tese, aí vai para o pós-doc, de repente você tá... Tenho pensado, assim, como essa ideia, agora, que a gente está todo mundo, né, com todo respeito, né, as vítimas da Covid-19, as famílias em luto, mas, enfim, agora que a gente está nesse momento, nos encontrando aqui, por exemplo, né, eu e você, faz mais de um ano que a gente não se vê de carne e osso, né? A gente só se encontra aqui. Então, comecei a pensar que realidades criativas são muito potentes para a gente pensar esse momento que o mundo todo, ou quase o mundo todo, passou a viver, né? Enfim, de vida mediada por tela, por câmera, por computador, tablet. Agora eu fiquei pensando, a tua pesquisa mesmo do doutorado, assim, ela, na verdade, ela já estava enfrentando, assim, de frente mesmo, esse limite dos termos, o digital e o em presença, assim, né? Porque afinal tu estava estudando as duas coisas, né? E agora, então, isso fica até mais forte, assim, esse enfrentamento dos termos. Interessante essa tua trajetória. Eu vou dizer que tá confortável de estar na comunicação. Assim, tá confortável de estar na comunicação, porque eu ainda tinha que lidar com o conhecimento dos processos urbanos contemporâneos, da arquitetura, né? Então agora, bom, enfim, né? Também já entreguei a tese, já faz alguns anos e tal, mas enfim, eu tenho mais conforto agora para poder pensar e me arriscar nessas perspectivas, assim. Verdade, é interessante. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo, tá? Tô vendo aqui, ou algum comentário também. Senão eu vou tocando aqui, que eu tenho pelo menos. A gente poderia ficar falando mais um monte aqui, né? Mas eu acho que eu vou trazer agora a questão da cartografia, que a gente estava falando semana passada no Juvenália, e a Rose está aí, talvez ainda, não sei. E aí, como a Milene também trabalhou com cartografias nas pesquisas dela, aí eu queria que ela comentasse um pouquinho essa relação, assim, etnografia e cartografia, né? Qual é a proximidade dela, se é que tem, né? Qual é o distanciamento, como é que é essa relação. Depois a gente vê a pergunta da Rosana aqui. Hoje eu passei a tarde, amanhã e a tarde, na verdade, fazendo correções obrigatórias num artigo, assim, e fazendo exatamente essa diferenciação entre o que é cartografia e o que é etnografia. Ao fim, eu defini que neste artigo eu estou construindo uma cartografia a partir de duas etnografias. Bom, enfim, foi o que eu pude responder para as correções obrigatórias, assim, mas para a gente poder entender, né? A etnografia, ela tem essa perspectiva de você adentrar o mundo do grupo, do contexto, da comunidade, das pessoas com quem você está produzindo conhecimento. Então, você entra e você se deixa levar. É como se fosse... É como se você passasse a viver realidades, situações. Você passa... que você não viveria antes se você continuasse na sua dimensão de mundo, no seu regime de mundo mesmo, né? A cartografia, ela é, para mim também, um processo de produção de conhecimento, mas ela é um processo em que a gente vai com o que a gente quer capturar para trazer para esse mapa, né? O conhecimento é o mapa, né? Ou os mapas que vão, enfim, formar
uma coleção cartográfica, formar uma cartografia, né? E você tem um objetivo. Então, eu quero, no mestrado, né? Eu queria mapear os espaços de diálogos públicos no centro de Belo Horizonte. Então, onde os diálogos públicos, enfim, se materializavam nas paredes, onde eu conseguia perceber que tinha ali uma conformação, várias situações de comunicação se estabeleciam, né? Não apenas na parede, mas também, enfim, com as pessoas que estavam ali. O que a parede falava estava relacionado com as pessoas que passavam por ali ou que habitavam aquele espaço. Então, a cartografia, ela vai com um objetivo. Isso não quer dizer que ela não está preparada para acolher o acaso. E, normalmente, o que acontece é o acaso vir e transformar aquele mapa, né? Enfim, porque a cartografia ela é produzida na relação. Então, a cartografia é como se fosse uma perspectiva com um objetivo pontual que pode ser transformado, né? A etnografia também tem ali um objetivo originário, mas é como se você já fosse sabendo que aquele objetivo vai se transformar no meio do caminho, que o objetivo é que aquele objetivo se transforme. Eu diria, talvez eu pudesse dizer isso, assim. Mas, enfim, né? Certamente é uma distinção que eu estou fazendo aqui agora com você, né? Mas eu acho que ela pode nos dar o sul, né? Dessa diferenciação, assim. Por isso que a gente talvez consegue até dizer assim que a cartografia ela pode ser um recorte assim a partir de alguma etnografia que tu fez, tu vai ter esse recorte numa cartografia. Isso, foi isso que eu fiz. Enfim, percorri 2 campos etnográficos e aí eu fiz um recorte de coisas que eu percebi, de semelhanças que eu percebi e de semelhanças e de semelhanças nos 2 campos. Aí eu pegando essas semelhanças nesses 2 campos que tinham semelhanças na sua originalidade, ambos estavam relacionados com música, eu produzi a cartografia. Então foi uma cartografia das práticas relacionadas à música, vamos simplificar, né? Em 2020, enfim. Muito bem. Obrigada. Agora vamos tentar vamos tentar aqui contemplar as perguntas que vieram. A Rosana perguntou e a Rose também fez uma pergunta aqui. E aí a gente vai encerrando. Então, Mi, você poderia comentar um pouco sobre como a pandemia impactou as tuas pesquisas, já que agora quase tudo está sendo feito virtualmente? E depois a Rose perguntou de tu falar um pouquinho da visada interseccional e decolonial nas perspectivas metodológicas, que é algo também que acho que tu incorporou mais até no pós-doc, né? Então, fala um pouquinho aí. Então, respondendo a Rosana, assim, eu acho que o maior impacto foi ter o reconhecimento de todas as pessoas de que a pesquisa que eu tinha proposto antes da pandemia acontecer era uma pesquisa possível de ser realizada e importante, tem sua relevância. Porque naquele momento eu recebia, mas você vai pesquisar internet, você vai pesquisar prática comunicativa, prática social na internet. Gente, mas é importante. Não, tem coisa mais importante. E agora, eu não sei se eu estou sendo muito franca ou se era o que a Rosana estava esperando que eu respondesse, mas assim, para mim, Milene, a principal transformação foi que o que eu estava propondo de pesquisar desde 2018 agora é reconhecido como pesquisa no campo da comunicação. Então, acho que enfim, é bom falar disso, né? O processo analítico, assim, mas é importante, né? E nesse sentido, né, tem muitas pessoas que estão fazendo etnografias, que estão, enfim, percorrendo esses ambientes online, essas vidas começaram a se conformar no espaço online, e eu fico super feliz de poder colaborar, de poder contribuir. Então, essa é uma outra coisa, assim, eu gosto muito de trocar, tanto que eu estou aqui sexta-noite com vocês conversando. No feriado, é feriado ainda. Não, essa parte eu não associei, assim, naquele momento, mas está ótimo. E para falar dessa ideia, né, eu não sei se eu já respondi, respondi? Sim, respondeu. Porque a tua pesquisa também já estava muito focada no online, né?
E aí, claro, a pandemia veio meio que para mostrar o quanto que é relevante, porque a gente está aqui nesse espaço, não tem mais como dissociar, né? E naquele primeiro momento da proposição do pós-doc, eu queria fazer só online. Eu não queria fazer nada de outro jeito. E as pessoas, mas por que você só quer fazer online? Porque eu quero entender como é que funciona. Enfim, agora todo mundo entende. E Rose está falando aí, né, da visada interseccional e decolonial nessas perspectivas metodológicas, né? Eu, depois de ter feito doutorado na UFBA, né, eu estive professora temporária na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde Fernanda, né, até disse que eu componho, enfim, integro um grupo de pesquisa lá, grupo de estudos em experiência estética, comunicação e artes, né? E quando eu chego em Cachoeira, que é uma cidade no Recôncavo da Bahia, enfim, no interior, né, eu começo a encontrar assim, problemáticas na universidade, na sala de aula, enfim, na vida mesmo cotidiana, que não eram problemáticas que faziam parte da minha perspectiva de indagação do mundo, digamos assim. E essas problemáticas, assim, elas, enfim, além do feminismo que eu já estava desde 2015, desde quando eu estava em Paris, eu já estava muito preocupada, assim, com essa questão do corpo da mulher na cidade, o que significa o corpo da mulher pesquisadora, diferente do corpo do homem, a mulher pública e o homem público, né? Que diferença é essa? Manuel Delgado vai problematizar isso. Eu comecei a me aproximar dessa questão da interseccionalidade, né, que, enfim, que é a perspectiva interseccional, ela está preocupada em reconhecer, né, quais são as questões, quais são as violências, como que essas violências operam e transformam a vida das pessoas, né? Então, quais são os poderes que as pessoas precisam enfrentar para existir, né? E se a gente pensar, né, na perspectiva decolonial, né, nessa perspectiva que enfrenta, né, esse mundo da modernidade, esse mundo colonial, esse mundo que a gente está vivendo, que muitos corpos estão vivendo hoje no mundo, sem nem querer fazer parte disso, né? Como os corpos dos povos originários, vamos falar assim, os corpos indígenas no Brasil, né? Fica assim uma relação mais fácil. Então, eu acho que essas duas perspectivas estão muito juntas, porque eu reconheço, no pós-doc, por exemplo, como é importante lutar contra o patriarcado. Mas como é diferente a luta contra o patriarcado de uma mulher branca, de uma mulher negra, de uma mulher indígena, de uma mulher com outras questões, uma mulher que mora na periferia, de uma mulher que mora no interior, né? Então, eu acho que a perspectiva decolonial, ela está reconhecer, né, que a gente pode produzir um outro mundo, diferente desse que está estabelecido para a gente, né? Está super associada a reconhecer que a gente pode pesquisar o mundo, produzindo conhecimentos a partir de outras relações que não a relação da racionalidade, né? Que não essa relação binária. A interseccionalidade, ela é uma relação, a perspectiva interseccional, ela produz relações múltiplas para a gente reconhecer as questões sociais, né? A perspectiva da modernidade, né, do pensamento acadêmico até então, né, é sempre uma dimensão de dualidade, né, de dicotomias, né, e quando a gente fala interseccionalidade não é possível mais, não, mas é porque ele é homem e ela é mulher. Não é só isso, né, tem outras coisas que estão aí produzindo o contexto, produzindo as situações, produzindo a relação. Não sei se eu respondi a Rose, mas eu juro que eu tentei. Mas eu acho que é isso, trazer essas perspectivas para dentro da nossa indagação do mundo, né? É falar, pronto, essas perspectivas estão aí no meu nas minhas metodologias, né? No que eu mobilizo. E que vai aparecer também, eu sei que a gente tem que ir encerrando, porque senão é capaz que o Instagram até como é que é, derrube a gente, mas só para fechar aqui, então isso aí, essa interseccionalidade acaba até aparecendo no próprio corpus que tu vai estar analisando, né? No que tu vai estar ali coletando, né?
Olha, Mi, eu só tenho a agradecer o teu papo aqui, a tua troca, como tu disse, numa sexta-feira à noite, né? Feriado, enfim. Agradecer aqui o pessoal que estava ouvindo a gente. Vai ficar Ai, gravado, que se tudo der certo, vai ficar gravado também. O pessoal pode ver depois. Então, super agradecer. Tu quer fazer alguma palavra final aí? Eu quero agradecer demais, assim, imediato. Acho que pode ficar tranquila que o Instagram não está mais derrubando logo na uma Ah, hora, assim. Pelo menos foi o que aconteceu comigo há 2 meses, não derrubou, assim. Mas eu queria agradecer, assim, e dizer da importância, assim, da gente escutar, da gente atentar às outras narrativas e aos fragmentos de narrativa, né? A essas outras realidades que não é o meu copo aqui de cappuccino, né? A essas outras histórias que estão circulando. Né? Eu acho que tanto a perspectiva decolonial quanto a perspectiva interseccional é escutar. E não escutar só o que a gente quer ouvir, né? Mas escutar o que está sendo falado. Fer, muito obrigada por mais esse espaço assim do seu lado. Gratidão imensa por todo o Mediato. E espero que a gente se encontre assim que pudermos voltar a circular aí pelos espaços urbanos. sim, sim, vamos sim. E aí eu só queria lembrar aí o pessoal que ainda está aí de que semana que vem a gente vai ter outra live, que vai ser a Jennifer, que vai estar entrevistando a Camila. Eu não sei falar o sobrenome dela, então não vou nem tentar. Mas vai ser na quarta-feira, dia 14, também às 19 horas. Então, gente, a gente aguarda vocês também. Brigadão, Mi, brigadão, pessoal. Obrigada a todo mundo que está aí. Obrigadão pelas perguntas, Rosana e Rose, queridíssimas. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Uhum.